lhe contar uma história da Bíblia, história que fala sobre o Salvador. Talvez já ouvisse alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer, tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Muito boa noite, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Uma quarta-feira muito abençoada, né, para todos. Esse é o nosso desejo, o que está no nosso coração, né, que tenhamos realmente um estudo abençoado na noite de hoje. Nós vamos orar, irmãos, pelos irmãos e amigos que estão enfermos com a Covid-19. Nós temos muitos irmãos de igrejas, de outras denominações, que estão com a Covid-19. Também quero dizer aos irmãos que temos alguns pastores da Associação Litorânea, não só litorânea, mas Brasil inteiro, mas especialmente irmãos com alguns pastores da nossa associação que estão com a Covid, outros com sintomas, outros estão fazendo exames ainda, mas eu gostaria que os irmãos orassem. Quero também agradecer aos irmãos que participaram do mês da música, né? Louva a Deus por todos os irmãos que se envolveram, os músicos, né? Ministros de música que nos ajudaram. Eu louvo a Deus pelo irmão Gilmar, o Valtiene, o Valdilene, a irmã Esther. Então tivemos pessoas envolvidas com a obra de Deus, na música, e com certeza isso tem realmente nos ajudado e nos ajudaram de uma forma especial. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje tem como tema a Bíblia, o livro dos livros. Quero neste mês de dezembro, irmãos, dar ênfase ao estudo da Bíblia, ao estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos lessem pelo menos um versículo, um capítulo, um livro da Bíblia por dia. E dominicalmente, ou melhor, diariamente, eu tenho mandado para os irmãos um versículo, como aconteceu no mês que passou, no mês da música, nós mandamos vários versículos no livro de Salmos, né? Então, farei da mesma forma, mandarei alguns textos para os irmãos na abertura diária da nossa parte devocional. Então, leia pelo menos este versículo que o pastor estará sugerindo a partir do dia 1º, e eu gostaria então que os irmãos nos ajudassem nesse sentido. No próximo domingo, irmãos, nós teremos o estudo de número 10, que tem como título Quando a adversidade e a incredulidade, baseado em Isaías capítulo 53, verso 1, e a autora é a educadora religiosa, a irmã Nelly Soares Ferreira, ela é da cidade de Campos. Então vamos orar para que tenhamos realmente, no próximo domingo, um estudo abençoado. Essa é a nossa palavra, meus irmãos, e daqui a pouco nós estaremos dando início, então, o nosso estudo, a nossa partida para o mês da Bíblia, como também estaremos comemorando no final do ano o Natal de Jesus.
te guardo.
te guiar. Obrigada, Jesus. Pelos terrores abatido e pelas setas ferido, eu tomei-o com carinho, lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar ao teu lado para te guiar. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar ao teu lado para te guiar. Irmãos, estudando a Bíblia, o livro dos livros. Então, vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Fração de minutos. Vamos lá? Ok? Podemos começar? Então, verso de número 16, na versão, meus irmãos, Almeida 21. Tá? Vamos então ao verso 16. Toda a Escritura é devidamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17. A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para a realização de toda a boa obra. Então, irmãos, como introdução, eu quero, mais uma vez, dizer que em novembro nós tivemos, então, o mês da música. Tivemos um mês abençoadíssimo. Foi muito bom, irmãos, o mês de novembro. Em todos os sentidos, né? Os preletores, as músicas, e graças a Deus, Deus operou de uma forma abençoadora para todos nós e para aqueles, então, que participaram. Então Deus nos abençoou com mensagens, com estudos, com hinos especiais, com hinos do cantor cristão, com corais, com grupos musicais. Também, meus irmãos, com vários textos do livro de Salmos em nossas devocionais diárias. Então, todos os dias o pastor coloca uma parte devocional no grupo da igreja, para alguns irmãos que não estão no grupo da igreja, um total de 21 pessoas participando. E eu gostaria de dizer aos irmãos que os irmãos neste mês, e eu creio que os irmãos tenham feito anteriormente, não que eu tenha invalidado, né, o mês anterior, mas eu gostaria que os irmãos fizessem a leitura todos os dias. Nós teremos um versículo, teremos dois, teremos um texto, para os irmãos então pesquisarem e fazer a sua leitura diária. Além da leitura diária proposta pela revista, né? Nós temos aí a nossa revista Palavra e Vida, estamos uma série de estudos sobre adversidades, e eu gostaria que os irmãos fizessem então a leitura diária para os irmãos compreenderem melhor o estudo então no domingo, tá bom? Vamos fazer assim. Eu creio que os irmãos estão abertos para essa orientação do pastor, estão abertos para esta palavra, e os irmãos podem crer que é uma orientação dada por Deus a mim, para que eu pudesse então passar para os irmãos. Neste mês de dezembro,
eu quero incentivar aos irmãos e amigos a estudarem mais a palavra de Deus. Como já disse na parte introdutória, e mais uma vez na introdução do estudo, eu quero passar para os irmãos essa orientação. Então, estude a Bíblia, leia a Bíblia, leia um versículo, leia um capítulo, leia um livro. Nós temos vários livros, meus irmãos, pequenos. Temos livros maiores, é claro, né? Temos aí o livro de Salmos com 150 capítulos, né? São 150 títulos, né? E creio que aí assim sucessivamente nós não vamos então nos alongar nessa orientação. Mas eu creio que nós devemos fazer isso. Incentive alguém da sua casa a ler a Bíblia. Você quer dar um bom presente neste Natal? Quer dar um bom presente? Dê um bom presente para os seus filhos, dê um bom presente para as crianças, dê um bom presente para o seu neto, dê um bom presente para os seus amigos, para os seus parentes. Dê então uma porção da palavra de Deus. Entregue para eles o livro de Provérbios, entregue a eles o livro de Salmos, entregue um livro da linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje. Isso vai ajudar, meus irmãos. Os irmãos não vão se cansar de ouvir de mim neste mês um incentivo que eu quero deixar com a igreja para a leitura da palavra de Deus. Então, mais uma vez, leia um versículo da Bíblia, leia pelo menos um texto, leia um capítulo, leia um livro, porque isso irá abençoar a sua vida, a sua família e a sua igreja. Estamos no mês da Bíblia. Estamos no mês que comemoramos também o Natal de Jesus. Então, convido a todos a estudar a Bíblia, o livro dos livros. Então, irmãos, a partir de agora, vamos então verificar então a palavra de Deus. Vamos então estudar de uma forma pormenorizada os versos 16 e o verso de número 17. E eu quero então extrair exatamente o que está no texto. Não vou nem aumentar e nem diminuir. Eu vou exatamente reproduzir para os irmãos o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Então será um desdobramento do versículo para que os irmãos possam compreender melhor a profundidade, meus irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, o seu filho amado, sobre exatamente o que ele sentia no seu coração a dizer a Timóteo sobre o que a Bíblia representava para aquele momento, mas também para os nossos dias. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar sobre a origem das Escrituras. Então, vejam os irmãos, logo no início do verso de número 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, irmãos, se é um livro devidamente inspirado ou divinamente inspirado, com certeza, meus irmãos, é neste livro que nós vamos então nos inspirar. É este livro que vai então nos ensinar. É este livro, meus irmãos, que vai nos dar o discernimento para a nossa vida cristã, para a vida da igreja e para a vida familiar. Porque a Bíblia, ela fala a nós individualmente, fala a nossa família, fala a nossa igreja, fala a nossa cidade, o nosso estado, fala ao mundo. Então, irmãos, nós temos que entender de que esta Bíblia foram homens inspirados por Deus. Foram homens orientados por Deus. Foram homens designados por Deus para realizar então e para escrever a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando nós pensamos na origem das Escrituras, nós vamos entender de que cada autor, ele foi inspirado por Deus. Ao preparar esse estudo, com certeza, meus irmãos, Deus inspirou o pastor para apresentar, para preparar, para dizer à igreja e aos amigos a importância do estudo da palavra de Deus. Agora, quando eu penso nesta Bíblia inspirada por Deus,
eu vou pensar na utilidade das Escrituras. O próprio texto nos leva a pensar nesta direção. Então, a primeira utilidade é que ela é útil para ensinar. Então, quanto mais lemos a Bíblia, mais nós aprendemos. Quanto mais os líderes da igreja, o pastor da igreja, ele ler a Bíblia, ele está se utilizando dos ensinamentos da palavra de Deus. E os pastores, especialmente os líderes da igreja, para passar algo, mensagem ou estudo, é necessário que ele aprenda da palavra de Deus para poder ensinar. E nós só aprendemos quando nós, e podemos ensinar, quando nós nos colocamos e nos debruçamos com a oração e com a leitura da palavra de Deus. Então, irmãos, ela é útil para ensinar. Quando eu penso que ela é útil para ensinar, o próprio texto nos leva a pensar que é útil para repreender. Então, quando não estamos fazendo coisas que agradam a Deus, nós somos repreendidos, em primeiro lugar, por Deus pela sua palavra, ou através da sua palavra. Então, na linguagem bem popular e na linguagem esportiva, né, de quando em vez que pisamos na bola. Ora, se pisamos na bola, nós temos um Deus que está apto e nós temos a palavra de Deus que está preparada para nos ensinar e para nos repreender. Para nos repreender. Então, ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender. Mas, ao mesmo tempo que ela ensina, que ela repreende, com certeza ela é útil para corrigir. Então, ao lermos a própria palavra de Deus, irmãos, nós vamos entender de que a Bíblia ela é útil para nos corrigir. Falhamos aqui. A Bíblia nos ensina, Deus nos ensina e nos corrige. Falhamos ali. Da mesma forma, Deus nos ensina, Deus nos repreende e Deus então nos corrige. Então, queridos, eu gostaria que nós pudéssemos pensar nessa utilidade das Escrituras, meus irmãos, para os nossos dias. Desde o momento em que ela foi escrita até agora e o será, meus irmãos, até a volta de Cristo Jesus. Gravaram então? Olha, ensinar, repreender, corrigir e é útil para educar na justiça. Então, irmãos, vejamos que a palavra de Deus, ela nos ensina a praticarmos a justiça. Nós precisamos ser justos, precisamos, meus irmãos, praticar a justiça. Quando alguém vai ao tribunal, e com certeza eles estarão lá diante do juiz para receber então a justiça pela falta cometida. Como Deus age conosco? Deus age conosco, nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo, para que nós pudéssemos então, essa palavra ela é útil para educar então na justiça, né? E em algumas traduções é muito fácil para corrigir, para instruir em justiça. Então, irmãos, eu quero deixar com os irmãos a utilidade das Escrituras, que vem a ser muito importante para nós. Portanto, reforço o meu pedido, a minha orientação, para que nós venhamos a fazer, meus irmãos, a prática, o estudo da palavra de Deus a cada dia. Nós tomamos o nosso café, nós almoçamos, nós lanchamos à tarde, nós nos alimentamos à noite, mas com certeza, meus irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque ela tem algo para nos ensinar a cada dia. Então, quando eu penso na utilidade das Escrituras, eu posso pensar no propósito das Escrituras.
Qual é o propósito? Resumindo então o verso de número 16. Ora, resumindo então o verso de número 16, diz o texto, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, vejam os irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, no estudo da palavra de Deus, nós vamos entender de que o propósito de Deus, o propósito das Escrituras, é para que eu e você, para que os homens sejam devidamente perfeitos diante de Deus. Quando vamos alcançar a perfeição? Vamos alcançar com o estudo da palavra de Deus, com orações, com dedicação, dando o nosso tempo, dando as nossas contribuições, a nossa participação, nos envolvendo cada dia na obra de Deus. Então, para que o homem seja perfeito, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, os irmãos entendam que para estarmos perfeitos diante de Deus, nós vamos então sermos habilitados na palavra para toda a boa obra. Essa habilitação não é uma carteira de motorista que nós treinamos e recebemos um documento chamado CNH. Na verdade, não é isso. Exatamente é o contrário. Nós estamos recebendo de Deus habilitação a cada momento, a cada dia, para estudarmos a palavra de Deus, para termos capacidade para sermos perfeitos diante de Deus, para transmitirmos então a palavra de Deus. Eu sei, meus irmãos, perfeitamente que isso não é muito fácil, né? E também isso também não pode ser da boca para fora, tem que ser realmente o que está no nosso coração, o que está então na nossa vida. Estudando a Bíblia, meus irmãos, o livro dos livros. Vamos pensar, meus irmãos, nesse estudo constante da palavra de Deus. Eu quero então concluir o estudo desta noite. Então eu quero passar para os irmãos algumas orientações também como conclusão do nosso estudo. Queremos, portanto, que vale muito estudar numa escola em que todas as matérias estão concentradas, inspiradas. Na verdade, essa escola, a Bíblia, a escola é a igreja, quando nós estudamos 66 livros, que apenas precisaremos de outros livros, de outros comentários, para estudo do livro dos livros. Então, são 66 livros que vão nos ajudar de uma forma extraordinária. Então, você ainda que não é aluno da IBD, venha hoje mesmo, faça parte, porque vale muito, meus irmãos, estudar a Bíblia. Queridos amigos, vale muito estudar a Bíblia. Então, o nome já está dizendo, Escola Bíblica Dominical. Escola para o estudo da Bíblia dominicalmente. Então, venha e faça parte desta grande escola. Que Deus, então, abençoe a todos, à luz da palavra de Deus, todos nós servos, preparados para estudar com todo o empenho a Bíblia, a palavra do Senhor. E eu quero, então, recitar para os irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, finalizar com o capítulo 2, o verso de número 17, que é a conclusão geral do nosso estudo nesta noite. Verso 17, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para a realização de toda a boa obra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que juntos estaremos estudando a Bíblia, o livro dos livros, é a nossa oração. Amém. Imortal da mulher. No Êxodo, ele é um líder
Ele é o maior rei que sempre reinará. Em Crônicas, ele é a história que não morrerá. Em Esdras, ele é o decreto de Deus a servir. Neemias é a certa missão a cumprir. Isto é resposta pra quem sabe agir. Em Jó, ele é o redentor que se levantará. Em Salmos, ele é o pastor que nada faltará. Provérbios é a sabedoria do bom instrutor. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Cantares é o noivo com eterno amor. Em Isaías, ele é o Messias enviado a nós. Em Jeremias, ele é o choro sendo nossa voz. Em Lamentações, ele é o clamor que seu povo pediu. Em Ezequiel, ele é o filho do homem, o maior dos homens que o mundo já viu. Em Daniel, ele é o tempo do tempo a cumprir. Oséias é restauração, é o amor a agir. Em Joel, ele é o juiz sobre um povo pagão. Amós e Obadias, ele é punição. Em Jonas, perdoa a quem quer perdão. Miqueias, ele é mensageiro. Naum, ele é o vingador. Abacuque, ele é voz de Deus a gritar: aviva, povo adorador. Sofonias é o pastor zeloso. Ageu a herança, ele vem restaurar. Zacarias e Malaquias é o sol da justiça e não se apagará. Em Mateus é o Filho de Deus a salvar. Em Marcos é a mão de Deus a operar. Em Lucas é o Filho do homem a andar. Em João é a porta do céu para o homem passar. Em Atos é luz para Paulo. Romanos é a nossa justificação. Coríntios nos limpa de todo pecado. Em Gálatas redime sua criação. Efésios é nossa riqueza insondável. Em Filipenses ele é o supridor. Em Colossenses ele é plenitude. Tessalonicenses é rei. Timóteo é mediador. Tito e Filemon, amigo ele é. Hebreus é aquele que honra a fé. Tiago é o modelador da igreja. Em Pedro é a pedra que o mal esmagou. Em João ele é o puro amor. Em Judas ele é resgatador. Em Apocalipse, em Apocalipse ele vem em glória e poder. Dele está escrito assim: saiu descendo pra vencer. Os seus pés são reluzentes, seus cabelos brancos como a lã. Jesus Cristo, Rei da glória, ontem, hoje e amanhã. Sua igreja vai embora, seu lugar
morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Mas ouça, amigo, o que aconteceu? Mandaram matar o rei dos judeus. Talvez por inveja, calúnia, eu não sei. Só sei que ele é o rei dos reis. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar,